Muitos pacientes me perguntam se a prática do futebol é segura, se é um esporte que causa muitas lesões e quais são essas lesões. Eu sou o Caio Augusto, médico ortopedista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo e estou aqui para responder algumas perguntas sobre o mundo do futebol. O futebol é o esporte mais praticado no nosso país. E com tantos praticantes dessa modalidade, a chance de lesão é muito alta, seja no profissional ou seja no amador, no jogador de final de semana. Jogadores amadores que jogam de forma recreativa têm menos lesão do que o atleta profissional. Quanto mais velho é o jogador, maior o risco de lesão em comparação com o atleta mais novo. Em se tratando de atleta profissional, o risco de lesão no jogo em comparação ao treino é 2:1. Ou seja, a chance do atleta profissional se machucar durante um jogo oficial é 2 vezes maior do que durante o treinamento. Essas lesões são muito mais comuns no membro dominante, em até 80% dos casos, ou seja, um paciente destro vai ter muito mais chance de ter uma lesão no membro direito, e um paciente canhoto vai ter muito mais chance de lesão no membro esquerdo, em 80% dos casos. Existem alguns fatores de risco para o aumento da incidência da lesão no futebol. Esses fatores podem ser intrínsecos ou extrínsecos. Os fatores intrínsecos são relacionados à preparação física do atleta, à frouxidão ligamentar, à rigidez articular, contratura muscular, grau de encurtamento ou alongamento desse membro, e se o paciente já teve alguma lesão prévia. Como que foi feita a reabilitação dessa lesão. Inclusive, lesões prévias e a reabilitação inadequada é o fator de risco intrínseco mais importante para uma nova lesão no futebol. Os fatores de riscos extrínsecos dependem da qualidade do gramado, natural ou sintético, ou gramado artificial, depende dos equipamentos que o paciente, um atleta usa, chuteira, caneleira, e depende também do número de jogos disputados no ano. Então vamos para as lesões mais comuns do pé e tornozelo durante a prática de futebol. Em primeiro lugar estão os entorses de tornozelo. Em segundo lugar a gente tem as contusões e em terceiro lugar as lesões tendíneas. Em relação ao entorse de tornozelo, eu já gravei um vídeo aqui falando sobre essa condição. É muito comum, aproximadamente 80% das lesões do pé e tornozelo no futebol são por conta do entorse de tornozelo. E mais uma vez, a reabilitação é muito importante. Pacientes que já tiveram um entorse de tornozelo prévio têm aproximadamente 5 vezes mais chance de ter um novo entorse de tornozelo. Então, por isso que a reabilitação e o acompanhamento é muito importante. Já as contusões também são bem comuns no futebol, um grau menor do que o entorse, pelo futebol ser um esporte de contato. Então, as contusões na coxa, na perna são bem comuns. Elas não causam um prejuízo funcional muito grande na maioria das vezes, o tempo de afastamento também não é tão grande assim, mas o paciente pode evoluir com equimose, aquele roxo, com edema e com dor na região. Em terceiro lugar, que são as lesões tendíneas. A lesão do Aquiles é o mais comum, eu já gravei um vídeo aqui também falando sobre as lesões do tendão de Aquiles. Mas além do Aquiles também pode acontecer lesão no tibial posterior, o paciente pode também ter uma inflamação dos tendões fibulares, do flexor lumbar hálux, e na maioria das vezes esse acometimento tendíneo ele é só uma inflamação que deixa o atleta em média 10 dias fora das competições. Isso em 90%, 96% dos casos, de 4 a 10% dos casos, quando envolve ruptura tendínea, mais comum do Aquiles mesmo, pode deixar o paciente até 170 dias fora das competições esportivas. Uma outra causa bem comum também de incômodo nesses atletas é a lesão muscular. É bem comum também, na maioria das vezes pode acontecer nos músculos isquiotibiais, ou seja, musculatura posterior da coxa. Pode acontecer também nos adutores, que é a musculatura na parte interna, na parte medial da coxa, no quadríceps, que é a região anterior da coxa, e em quarto lugar nos músculos da panturrilha. Geralmente deixa o atleta em média 15 dias fora da prática desportiva. E por último, as fraturas, a literatura colocando entre 1 e 10% de todas as lesões do pé e tornozelo no futebol.
As fraturas podem ocorrer nesses atletas, seja no pé ou no tornozelo, e uma fratura que é bem comum é a fratura por estresse do quinto metatarso, que é uma região de bastante carga durante o futebol, e tem um tratamento um pouco demorado, então pode ter algumas complicações essa fratura para consolidar. Então, como mensagem final, tanto para atleta profissional quanto para os amadores, para os jogadores de final de semana, o principal é a prevenção. Então a gente tem que fazer um bom alongamento, tem que ter uma boa preparação, um bom aquecimento. E pensando nisso, a FIFA fez um protocolo que é o FIFA 11+, que constam de alguns exercícios de alongamento, de aquecimento, de fortalecimento, para tentar diminuir um pouco a incidência dessas lesões. Então é isso, eu vou deixar aqui embaixo o meu site, onde tem bastante artigos sobre as doenças relacionadas ao pé e tornozelo. E se você tem alguma sugestão, alguma crítica, pode mandar no direct ou deixar nos comentários. Se você se interessa por temas como esse, se inscreva, curta e compartilhe para que essas informações possam alcançar o maior número possível de pessoas. Muito obrigado, até semana que vem.